Boa noite a todos, eu sou Sebastião. Para garantir que todos os corpos nos confins do universo e as entidades que os habitam, encarnadas ou em espírito, tenham as guias de comportamento para o desenvolvimento da vida e a evolução, existem leis divinas, que podem ser físicas ou morais, e que pautam esses comportamentos. Leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, etc., etc. Hoje vamos abordar o assunto tratado no Livro dos Espíritos, da pergunta 686 até a pergunta 727. Leis da reprodução e conservação. Somos todos como fractais ou emanações de Deus, aqueles que vão realizar as experimentações e vivências no percurso de subida do espírito, quando do retorno ao seio divino, carregando e transmitindo ao cosmos todos os resultados positivos ou negativos de suas experiências nas densidades em que viveram. Na verdade, tanto no acerto como no erro, a lição é sempre positiva, pois tudo não passa de uma experiência passageira. E o que fizemos de mal, como de bem, nos beneficia sempre. Somos espíritos vivendo temporariamente na matéria. As leis divinas visam assegurar a reencarnação dos espíritos para poderem experienciar, através da vivência na carne, as provas, expiações e desafios que, numa última análise, irão adicionar à sua alma as conquistas que se propuseram a buscar. Duas dessas leis, que objetivam o nascimento, a vivência dessa alma em um avatar humano, são as leis da reprodução e a lei da conservação. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza, pois sem ela o mundo deixaria de existir. Observa-se sua presença desde o reino vegetal, no reino animal e hominal. Com o passar dos tempos e como consequência da lei da reprodução, as espécies animais e vegetais se aperfeiçoam, substituindo-se as mais primitivas por outras mais avançadas. A teoria da evolução das espécies, elaborada por Charles Darwin em 1859, demonstra que os animais evoluem a partir de uma seleção natural, onde sobrevivem os organismos capazes de se adaptar melhor àquele meio ambiente. Essa adaptação ocorre através de mudanças na constituição genética dos seres vivos, sendo fundamental para isso a reprodução dos seres. Reprodução e progresso. Como exemplo, há o próprio homem, que evoluiu ao longo dos tempos e a sua constituição genética e física sofreu transformações. Se compararmos o diâmetro da caixa craniana, cabeça, do homem atual com nossos ancestrais,
primitivos, observa-se que ela aumentou de tamanho. Hoje, o homem possui a predominância da inteligência sobre a força física, contrário ao que ocorria em tempos primitivos. Portanto, a lei da reprodução está implicitamente ligada ao progresso. Hoje, a ciência serve ao homem como instrumento para que ocorra o progresso, e isso inclui a própria regulação da reprodução. Segundo em O Livro dos Espíritos, o homem pode restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza através da inteligência, e isso inclui regular a reprodução segundo as suas necessidades. Portanto, não se pode compreender que o uso de métodos contraceptivos seja contrário à lei natural. Abortamento. Do ponto de vista médico, considera-se abortamento qualquer interrupção da gravidez antes de completada 22 semanas de gestação, ou quando o produto eliminado, aborto, pese menos de 500 gramas. Ele pode ocorrer de maneira espontânea, isto é, quando não existe interferência externa, ou o abortamento pode ser provocado. Quem interrompe a gravidez não o faz por prazer. As mulheres ou os casais praticam o abortamento porque julgam precisar fazê-lo. No entanto, é sabido que o abortamento provocado traz consequências desastrosas do ponto de vista orgânico e psicológico. A justiça brasileira, desde 1940, considera legal a realização de aborto em duas circunstâncias: risco de vida da gestante, aborto necessário, ou a gravidez resultante de estupro. Alegar que a mãe é dona do próprio corpo e, portanto, só ela pode decidir a favor do abortamento é incorreto do ponto de vista jurídico e científico. Pela legislação moderna, ninguém é dono inteiramente do seu corpo e nem pode dispor de parte dele porque quer. Por outro lado, a ciência mostra que a vida do feto é autônoma, servindo o organismo materno como receptáculo. A formação do novo ser. Dizer que ele faz parte do corpo da mãe pode ser um argumento com forte apelo emocional, mas é cientificamente incorreto. Ainda há o fato de não ser a exclusiva partícipe a mãe e responsável da formação do feto. Do ponto de vista espírita, para o espiritismo, a união do espírito com o corpo que ele vai encarnar já se inicia no momento da concepção. Portanto, existirá transgressão à lei natural quando se tira a vida da criança antes do nascimento, isto é, quando se provoca abortamento. Isto impediria o espírito de passar pelas provas que o corpo deveria ser o instrumento. Kardec aponta como única exceção a essa regra a situação em que a mãe corre risco de vida com o nascimento da criança. Por outro lado, Kardec afirma também que existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito. Estes
seriam frutos apenas das leis biológicas e seriam somente pelos pais que viriam esses corpos. Essas crianças poderiam chegar inclusive a nascer, mas não sobreviveriam. Esta situação envolve a questão da anencefalia. O diagnóstico de anencefalia pode ser feito de maneira segura durante a gestação. O anencéfalo não possui cérebro, isto é, não possui os hemisférios cerebrais constituídos, e sim apenas a região do tronco cerebral. E não possui calota craniana, parte óssea da cabeça, totalmente desenvolvida. A retirada desse feto não se constitui em abortamento, e sim interrupção da gestação. Na realidade, o caso do anencéfalo é o de um natimorto. A Organização Mundial da Saúde estima que o Brasil seja o campeão mundial na realização de abortamentos, com cerca de 3 milhões por ano. Aproximadamente 250 mil mulheres são internadas em nosso país por ano por complicações decorrentes de abortamentos ilegais. A grande maioria das mulheres que abortam são casadas, já são mães de ao menos um filho, trabalham fora de casa, têm entre 20 e 29 anos de idade, completaram os 8 anos do ensino fundamental e conhecem os métodos contraceptivos. Diversos grupos políticos supõem que com a legalização do aborto ele sairia da clandestinidade e poderia ser realizado em melhores condições, evitando-se muitas mortes em decorrência de suas complicações. No entanto, não foi isso que se observou nos países em que ele foi legalizado. Nesses lugares, manteve-se a clandestinidade e aumentou progressivamente o número de abortamentos legais. Lei da conservação. Todos os seres vivos, mesmo os mais diminutos, possuem um papel no concerto da criação. Devem viver a fim de cumprir sua parte, que lhes toca nos desígnios da providência. Ao tempo em que desempenham seu papel no laboratório da natureza, evoluem. O progresso se encontra na esfera das leis divinas. Tudo está em incessante processo de aperfeiçoamento para garantir o correto aproveitamento da experiência física. Os seres são dotados do instinto de conservação da vida. O homem não se constitui exceção e se submete aos imperativos da lei da conservação. Ele deve lutar para preservar sua existência. Compete-lhe vencer os obstáculos que se apresentam sob a forma de dores, problemas, misérias e doenças. Tais circunstâncias são desafios e não desgraças. Ao enfrentá-las, ele desenvolve sua inteligência e suas habilidades. São necessários vigor e disposição para superar as ocorrências da vida material. O homem deve preservar suas forças para cumprir seu papel no mundo, resguardando sua saúde e suas energias para trabalhar em proveito próprio e da coletividade. O gozo dos bens terrenos é propositalmente prazeroso. A sabedoria divina, mediante ele, estimula o homem a bem cumprir sua missão. Se o ato, por exemplo, de alimentar-se fosse meramente automático,
talvez alguns considerassem excessivo o esforço necessário para a obtenção dos alimentos. Mas como há prazer envolvido, ninguém hesita em fazer refeições. Entretanto, para tudo há um limite. No que diz respeito à lei da conservação, o limite, na maioria dos casos, se encontra na saciedade. A natureza avisa o homem quando seus imperativos foram atendidos. O que passa disso corre por conta das paixões e dos vícios humanos. Ocorre que o desrespeito à natureza sempre encerra dor e desconforto. O homem deveria consumir alimentos saudáveis e em quantidade necessária à manutenção de suas forças. Quando abusa, desenvolve doenças, experimenta prejuízos. A criatura sem equilíbrio no comer e beber torna-se obesa. Se insiste em desrespeitar os limites da natureza, compromete seu período de permanência na Terra. Com esse proceder, deixa de cumprir o papel que lhe cabe em dado momento e sabota seu processo evolutivo. A saúde de que se descuida hoje por leviandade ou irreflexão se apresentará comprometida em futura existência. Mas não é apenas por comer ou beber demais que o homem abala sua saúde. Esse foi um exemplo de esclarecimento e é aplicável e não é aplicável a todos os casos. Alguns outros hábitos também são condenáveis em face à lei da conservação. Sabe-se que ingerir bebidas alcoólicas, fumar e utilizar outras drogas compromete o vigor físico. Além dos vícios morais, como orgulho, maldade, ciúmes, corrupção, desonestidade, etc, etc, etc. Quem se permite tais hábitos prepara um amanhã doentio e problemático para si próprio. A experiência terrena é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Mediante ela, o espírito tem a oportunidade de desenvolver recursos e talentos preciosos. Ninguém desperdiça os tesouros da vida sem responder por isso. Conscientizemo-nos da bênção da vida que habita nosso corpo. Valorizemos e preservemos nossa saúde. Ela é um patrimônio do qual teremos que prestar contas. Sumariando, tratamos de duas leis complementares, asseguradas pelo universo, possibilitando que os espíritos em experienciação cumpram seus desígnios de crescimento espiritual. A possibilidade de nascer e crescer e a autodefesa de sua vida e saúde física e espiritual. Com isso, o foco da alma pode se concentrar nas atividades de autocrescimento. Ocorre que o sistema que nos governa, nos educa e ao qual estamos submissos globalmente, coloca nessas duas atividades dificuldades, magnitude e complexidades tamanhas que fazem com que a nossa atenção, energias e esforço fiquem completamente tomadas no alcance dessas leis de sobrevivência. E o indivíduo não tem espaço para se concentrar em sua elevação. Aqueles que já têm maior esclarecimento quanto aos prejuízos que nós mesmos criamos
quando nos sintonizamos com essas armadilhas e vícios, o faz sabendo de sua decisão. E é, portanto, responsável perante sua própria consciência dos erros cometidos, prejudicando a sua linha de vida. E crescimento em troca de prazeres ou poder temporários e imediatos. Para aqueles que não sabendo das leis divinas, se submeteram aos vícios físicos e espirituais ao longo dos séculos, a responsabilidade também é sua, pois a alma já viveu muitas encarnações. Urge buscar esclarecimento. Atualmente, existe vasta literatura que facilita esse entendimento. Ele contribuirá para, através do amor que está na razão direta do conhecimento, elevar-se. E, através de sua influência e exemplo, auxiliar seus iguais na Terra, utilizando para isso a sua intenção positiva e amorosa e o seu próprio poder de cocriação. Para encerrar, queria utilizar parte do Sermão da Montanha do Mestre Jesus, quando ele disse: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Sede perfeitos, como nosso Pai que está nos céus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, não será um anjo, um santo ou qualquer entidade, mas sim o conhecimento da verdade que nos libertará. Muito obrigado por sua atenção. É o que eu tinha para falar. Vamos passar agora para a próxima etapa do trabalho.